tinha me mudado para uma casa que era numa chácara, uma casa muito grande, uma casa daquelas casa de fazenda mesmo, que tinham aquele pé direito enorme, e eu entrei na casa, coloquei os móveis que tinha, coisa e tal, a casa ficou super legal, de móveis, né, porque eram umas coisas super interessantes, que não eram só minhas. E aí a gente olhava para a parede e não tinha nada na parede, era um vexame aquilo, né, era uma decepção muito grande, porque tinha algumas coisas que eram legais, mas que eram pequenas, e as paredes imensas tal. E eu sempre tive uma mão legal, assim, para trabalhar, assim, com habilidade manual, sempre foi muito bacana. E aí eu cheguei à conclusão de que eu ia fazer algumas coisas para pôr na parede da minha casa, que é o que todo mundo faz. Lógico que com o passar do tempo, você tudo vai mudando, as suas técnicas vão mudando e tal, mas eu sempre trabalhei com arte como se ela fosse uma ciência. E eu fiquei nessa história dessas cenas urbanas durante muitos anos da minha vida. Então, esse trabalho de cenas urbanas meu tem uma identidade muito grande. Então as pessoas entram na casa de alguém, batem o olho num quadro lá que tem uma cena urbana, ele tem certeza que aquilo lá é meu. É uma identidade que foi criada com muitos anos de trabalho. Isso é uma coisa muito bacana. E eu lembro que quando eu era adolescente, quando eu comecei a frequentar a noite, tal, essa balada, tal, poxa, eu tava lá na pista, eu vi o cara e falei assim, poxa, eu tenho vontade de tentar fazer o que ele faz, que eu achava muito legal. Olha, eu trabalhei de A a Z. Trabalhei desde agência de turismo até auditoria, mas eu nunca me encaixava nesse mundo corporativo. Eu falava, não, isso não é pra mim, enfim. E a música sempre uma coisa que me acompanhou, que tava ou hobby, ou alguns trabalhos. Eu tive uma banda na faculdade. Tem dia que eu começo a tocar às 7 horas da manhã. E paro 10h30 da manhã. Daí eu vou pra casa, vou dormir. E no outro dia, não. Eu toco da 1 da tarde às 3. Então, é cansativo porque você não tem uma rotina no dia a dia. Aconteceu que por causa de um determinado trabalho como dentista, acabou aparecendo a oportunidade de eu mudar definitivamente. Bom, definitivamente é meio complicado falar, mas na minha cabeça hoje é. Definitivamente para uma grande cidade, que é o que eu queria fazer, que eu sempre quis morar em São Paulo. Entendeu? Eu nunca morei em outro lugar. Eu sempre morei em São Paulo desde que eu nasci. Eu morei com meus pais até o quê? Peraí, 24 anos. Folgada, né? Bom, a primeira casa que eu morei, junto com meus pais, a lembrança que eu tenho era uma casa incrível. Eu lembro que morava a minha família, meu pai, minha mãe, minhas 3 irmãs, mas os meus avós, que eram pais dos meus pais. E ali eu tinha a sensação que era uma fortaleza. Daí eu decidi morar em São Paulo, onde minha mãe tinha um apartamento lá, que era pequeno demais. Ali eu me sentia presa. E aí eu comecei a procurar um monte de lugares, mas assim, na minha cabeça, há muitos anos, eu tinha paixão por Higienópolis, eu sempre gostei daquele lugar. E eu comecei a andar lá por Higienópolis, coisa e tal, e lá você sabe que é tudo super barato, né, Higienópolis. Lá você compra coisas assim de graça, é muito barato morar. E eu olhava e falava assim, eu não vou morar aqui nesse lugar nunca, porque isso aqui custa uma fortuna, não tem a menor condição. E daí, graças a Deus, eu consegui guardar um investimento, meu dinheiro, e comprei meu apartamento num outro bairro que eu gostei. Mas aí que eu falei, não vou desistir. Comecei a procurar, até que bateu, assim, apareceu um apartamento lá muito legal. Antes de me apaixonar pelo bairro, que é o Itaim, eu me apaixonei pela minha casa, pelo apartamento. Chegamos lá no apartamento, pegamos a chave para ver tudo aquilo. A hora que nós entramos, era muito feio mesmo. Era realmente muito ruim. Mas é o que eu falei, tem potencial. Então, colocamos um super sofá na cozinha, tal, tem uma mesa, um tapetão enorme, super bacana, e o fogão ali na frente. Então, as pessoas entram lá dentro e falam, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é a minha cozinha. Minhas picapes realmente viraram objeto de decoração. Porque todo mundo, o que tem aí? Eu deixo tapada, óbvio, né? Depois eu tiro e falo assim, então tá aqui, ó, meu objeto de decoração. Tem até uma canga da Bahia. Eu vi isso da minha, um axé, assim, coisas boas pra gente. Eu acho que tudo que as pessoas esperam
da casa de um artista plástico é que você entre lá e que as paredes estejam entupidas de quadro, né? Não sei. Eu nunca fui na casa de nenhum que não tivesse. Demoramos 7 dias, 10 dias para pintar. É uma parede inteira branca, com figuras, flores, referências minhas de vinil, de música, preta. A parede inteira, o desenho inteiro preto. E eu quis colocar uma cor no meu lavabo, onde ele é inteiro berinjela, com umas bolas amarelas, um espelho. Enfim, eu gosto de ousar, não sei, mas é o que eu gosto. E um dia eu estou andando pela rua e bati o olho numa mesa, que era uma coisa super interessante. Na verdade não era uma mesa, era um objeto de madeira que tinha. Só que eu queria que ela tivesse pé de um lado só. Assim, o outro lado eu queria que ela ficasse no ar, assim, uma coisa meio arquitetônica, assim, bem bacana. Que ia dar um contraste com os quadros que eu tinha na parede e tal. Então nós começamos a conversar nesse projeto de como é que era essa mesa que tinha um pé de um lado só. Aí fomos conversar com o dono da loja, ele falou que a gente era louco, que isso não ia dar certo, aquela coisa toda. Assim, eu acho que muitas coisas teriam sido evitadas se eu tivesse feito a mesa de outra maneira. Mas hoje eu não teria a mesma satisfação. Isso não tem jeito. Bom, no caso da minha casa, desde quando eu conheci o profissional, o arquiteto, o que rolou entre a gente foi realmente química. Eu falei o que eu quis, ele entendeu na hora o que eu quis. Lógico, discute-se, fala, olha, não sei o que, tal, o que você acha. Mas ele foi perfeito em traduzir, em construir a minha casa no que eu queria. Cores, objetos, enfim. Foi imprescindível. Eu acho super importante que você consiga entrar dentro da casa de uma pessoa e que você sinta que aquela casa tem alma. Eu encaro o arquiteto como sendo um grande artista. Ele tem que ser.